Opa, meus lindos, vocês me pediram tanto e aqui eu estou com essa incrível obra. Desde já eu conto com o apoio de vocês aí no like e no compartilhamento do canal pra gente finalmente conseguir atingir a nossa sonhada meta de 100 mil inscritos. E caso gostarem e quiserem uma outra parte, a parte 4, comentem aí. E não se esqueçam de entrar pro nosso server do Discord. Agora bora pro vídeo. No último episódio, a protagonista e a família Su estavam em uma reunião na casa da família Wu. E por fim acabou que o prota se meteu em uma enrascada entanto, meio que sem querer. Causando assim surpresa no velho ao perceber do que o protagonista realmente era capaz. O garoto ousado nesse momento pula para cima do prota perguntando ao mesmo como é que ele se atrevia a ajudá-lo. Mas nesse exato instante, uma dor intensa atinge o seu peito, deixando o rapaz completamente assustado. Sem entender o que estava rolando, ele resmunga consigo mesmo, dizendo que não poderia ser derrotado por aquele serruela meia boca. Com muita insistência, ele novamente pula para cima do prota com poder em mãos, gritando que mostraria do que realmente é capaz. Porém, para a surpresa de todos, o protagonista não estava se preparando para uma defesa ou para um contragolpe. O maluco só ficou parado. Mas em um piscar de olhos, ele consegue desviar. E agora sim, prepara um contragolpe. Primeiro o prota de mão A de luta que eu vejo que ele troca de roupa. Os outros são sempre a mesma vestimenta, cara, que isso. Em seguida, o garoto Wu se surpreende por completo com o que estava diante dos seus olhos, ali em sua frente. E o nosso querido herói consegue golpeá-lo bem na boca do estômago. Com isso, o garoto voa para cima tossindo ketchup, deixando todos no lugar assustados. O golpe foi tão poderoso que o garoto é arremessado na velocidade da luz sob uma parede, causando ainda mais alvoroço em todos. O senhor, ainda sentado, continua coçando a sua barba, prestando muita atenção no protagonista, e fica tentando entender quem era esse cara e o porquê o maluco era tão poderoso daquele jeito. E ao verem que o golpe tinha praticamente finalizado a briga, a multidão se levanta assustada e eufórica com tudo aquilo. Em seguida, a senhorita Su pergunta se agora eles entendiam e percebiam quem era o verdadeiro mestre deles. Porém, uma mão emerge das fumaças dos escombros. Era o garoto todo lascado que pergunta a identidade do prota e que mesmo que ele fosse poderoso demais, só estava procurando a morte andando por ali. Mas o velho se irrita e rapidamente se levanta, gritando tanto basta. E acrescenta perguntando se poderia saber o nome do jovenzinho que tem uma força tão absurda daquele jeito. E o nosso herói fica surpreso também com essa reação e apenas responde que o seu nome é Uji. O garoto arregala os seus olhos ao perceber do que se tratava e pergunta se realmente o prota é o único que teve a capacidade de derrotar, mandar o velho Feng de vala. Com a maior naturalidade de todas, o prota responde que sim e que faria isso de novo caso fosse necessário algum dia. Nesse momento é explicado quão poderoso era esse tal de Feng Ji e que o único que teve poder e a destreza de eliminá-lo foi o nosso querido prota. Por fim, mesmo conhecendo e entendendo o poder do protagonista, ele pergunta ao mesmo como o Ji teve a capacidade de desmerecer o venerável Liu. E novamente o protagonista diz que não difamou ninguém, ele apenas disse que o potencial do cara realmente é limitado e que ele não poderá progredir no futuro. Irritado ainda mais, o garoto grita com o prota perguntando como ele podia continuar dizendo isso daí, na frente de todo mundo como estava fazendo. O velho finalmente intervém na discussão, tentando evitar que o pior ocorresse, pedindo para o garoto se acalmar. Em seguida ele se vira para o prota perguntando ao mesmo como foi que ele chegou a essa conclusão e exige explicações do garoto. É claro que o nosso protagonista então revela que ele chegou no auge das artes marciais e depois, quando ultrapassou o reino, não fez isso de uma forma natural e confiou na sua perseverança e assim chegou ao reino Uzun. Assustado, o velho se pergunta como é que aquele mero garoto, aquele simples garotinho, realmente sabia de tudo isso. O prota continua explicando que quando o cara forçou a progressão acabou causando danos em seu corpo e bloqueando os meridianos, além de deformar todos os ossos da sua proteção corporal. Depois termina dizendo que não importa o quanto Liu praticasse, ainda assim continuaria estagnado na etapa em que estava agora, então não progrediria de forma alguma. O garoto ainda chama o prota de arrogante e diz que a vida do guerreiro Uzun pode facilmente ser estendida, então como é que isso era para ter um potencial limitado, como o protagonista estava dizendo. E termina gritando que o prota é burro, já que ninguém consegue sair com a vida depois de discutir como ser no reino de Uzun. É burro, burro, burro. Surpreendendo geral, o mestre Liu se curva para o prota, dizendo que ele estava certo e pergunta se realmente o seu potencial estava limitado mesmo. Sem responder a pergunta de Liu, o protagonista se aproxima do mesmo e completamente calado. Em seguida, o prota segura o braço do coitado, fazendo com que o mesmo ficasse desesperado, perguntando ao herói o que raios ele estava fazendo. Em torno do pulso, uma aura vermelha pode ser vista por nós telespectadores lindos e bonitinhos, deixando assim o cara muito surpreso ao perceber em que reino que o protagonista realmente estava. Após isso, o Ji pergunta se Liu realmente acreditava no que ele acabara de lhe dizer. Agora, demonstrando um respeito extremo ao protagonista, Liu o chama de Senhor Uji
e pede ao mesmo para que por favor o seguisse. A senhorita Su nesse momento dispara perguntando ao pai o que é que estava rolando agora. Assim o velho somente responde que acredita que o Sr. Liu descobriu a verdadeira identidade e o reino em que o nosso protagonista estava. Em um lugar mais afastado, o velho pede para o protagonista para que o acompanhasse por favor. E o nosso herói vai seguindo o rumo do velhote sem questionar nenhum A. Enquanto o protagonista estava de costas, o velho se ajoelha pedindo para que o protagonista por favor perdoasse aquele velho por não reconhecer um grande mestre supremo como o prota. Assim que o nosso herói se vira, o velho diz que um mestre supremo como o protagonista deveria perdoar a ignorância daquele velho simplesinho. Nosso herói, não gostando muito da bajulação vinda do velho, ajuda ele a se levantar, dizendo que estava tudo bem e pede para o coitado para que por favor se levantasse. Olhando nos olhos do protagonista, ele pede para que o nosso herói por favor não fizesse graça daquele cara e se pergunta como o prota poderia não ser um mestre supremo com aquela força absurda. Qual era a posição do protagonista também, ele pergunta, mas que ouviu 4 mestres supremos chineses e só um era líder da família Wu. O outro era o líder de Huangfu e os outros 2 restantes eram os anciões da seita eremita. O protagonista ouvindo isso ficou se perguntando se não teria uma outra pessoa lendária em Huaxia, do qual foi respeitado e reconhecido como Deus. O velho continua dizendo que os chineses têm estado por aí há mais de milhares de anos e de acordo com a história antiga tem algumas pessoas do qual tem uma alta cultivação maior do que aquele reino. Depois de ouvir tantas palavras daquele mero velhote, o protagonista pede ao mesmo para que por favor não revelasse sua identidade a ninguém. Nesse momento diz que irá se lembrar de cada palavra do venerável protagonista e que nunca revelaria sua identidade a ninguém, custe o que custasse. O prota se retira dizendo que o velho tem sorte de encontrá-lo, pois tem um método de prática a longo tempo que pode ajudá-lo a se livrar dos meridianos quebrados e trazer de volta a sua prática. Assim que o velho ouve isso, o seu sorriso é resplandecente e obedece ao protagonista e pega uma caneta e um papel para anotar. Ele se ajoelha diante do nosso herói novamente e agradece infinitas vezes. Enquanto isso, a garota de cabelos loiros estava tentando ir ao banheiro, mas se sente incomodada pois tinha um rapaz esquisito seguindo ela. Assim que ela passa por uma porta de vidro, vê o protagonista em frente a um velho ajoelhado na frente dele. Ela simplesmente abre o sorriso e grita o nome do nosso protagonista Wu Ji e entra na sala perguntando se ele estava ali. Em seguida, ela se aproxima do mesmo perguntando por que o mestre Liu estava ajoelhado a ele, perguntando o que o prota tinha feito e o mesmo disse que na verdade não aconteceu nada e ele não fez nada. Em seguida, com o rosto preocupado, ela pede ajuda do protagonista pedindo para ele acabar com aquele rapaz que estava seguindo, pois aquilo estava deixando ela pra lá de assustada. Nosso herói simplesmente faz um sinal com as mãos em direção ao rapaz que nesse exato momento percebe o olhar sinistro do protagonista. Em seguida, ele se vira assoviando e sai fingindo que nada estava rolando e o prota diz que já estava até resolvido. O senhor nesse momento se pergunta se o Sr. Uji se importaria em ter uma refeição na sua humilde casa e o prota concorda. Mais tarde, todos estavam reunidos à mesa e o velho agradecia a todos que vieram lhe parabenizar no dia de hoje. Enquanto todo mundo comemorava e comia, o garoto ainda estava incomodado com toda aquela situação. Isao, ao ver o velhote brindando, o Sr. Su fica completamente de cara, não acreditando naquilo. O garoto ainda estava muito, mas muito irritado. E a senhorita Su percebe que o garoto estava muito estressadinho e ainda dá uma risada da cara dele. Mas o protagonista chama a atenção dela, dizendo à garota para ela não ficar de gracinha, pois não podia ficar rindo da cara dos outros assim, sem mais nem menos. Em seguida, ela responde perguntando ao protagonista o que há de errado em falar honestamente na frente do cara as coisas que ela pensa, já que ela não é do tipo de pessoa que fala pelas costas. Seu pai então pede à garota para não criar confusões para o protagonista, pois se não fosse por ele, ela nunca teria ido para a universidade, ele nunca tinha deixado. A garota ingrata diz que não sabe que problemas poderiam existir lá e se pergunta se por algum acaso poderia ser uma chuva de meteoros. Ela se aproxima do protagonista pedindo para o mesmo protegê-la, já que assim ela poderia ir para a universidade e o mesmo concorda. No dia seguinte, eles finalmente tinham chego na universidade elite. A professora pede permissão aos alunos para apresentar 2 novos participantes das suas aulas. Apresentando o prota e a senhorita Su, ela diz que aqueles acabaram de se transferir para o departamento e que agora seriam os 2 novos integrantes da turma. A senhorita Su, fazendo um clássico charminho, cumprimenta geral, apresentando seu nome a todos ali. Os rapazes da sala de aula ficam todos embasbacados com tamanha beleza da loirinha. Em seguida, o protagonista anuncia o seu nome a todos também. E a recepção dele não é diferente não. As garotas ficam apaixonadas nele, dizendo que ele era muito, mas muito lindo mesmo. O jovem mestre Zhu Shao
começa a cumprimentar todos, dizendo que definitivamente o prota era muito bonito, mas não chegava aos seus pés e que nem chegava aos pés de Xiao Dong, e ninguém ofuscaria o seu brilho. Assim, a professora diz que agora deveriam encontrar um lugar para se sentar e se prepararem então para a próxima aula. Uma garota no fundo ergue suas mãos e começa a gritar por Muli, chamando mesmo até ela. Mas isso surpreende o prota, pois era Li Yao, e ele sabia que ela estudava ali, mas não esperava que fosse da mesma sala e do mesmo curso. Com um baita sorriso em seu rosto, ela diz ao protagonista para que por favor se sentasse ali, junto dela. E o herói com um sorriso concorda, enquanto a garota loira fica muito emburrada, observando tudo isso. O seu rosto fica todo corado e ela, se mordendo de ciúmes, chega até mesmo a chamar o protagonista de fedorento em sua mente. Então uma mão puxa a manga da blusa de Xiao e isso surpreende o mesmo. Era a pequena Su que arrasta ele para se sentarem juntos ali para a aula. Enquanto o protagonista conversava com a sua nova amiga, Xiao estava completamente irritado no fundo da sala. Li Yao pergunta ao prota o que o mesmo estava fazendo por tanto tempo e o porquê que não foi visitá-la antes. Ao que o prota responde que voltou para Beijou para ver a sua família e escutou que uns homens atacaram ela. Enquanto perguntava para a garota como é que ela estava, alguns olhares emergiam do outro lado da sala. Eles resmungavam entre si que o prota era muito corajoso por se envolver com a deusa da sala deles, e se perguntavam se ele não tinha medo de Shu, mas Li responde ao protagonista que o pessoal de Wumeng estavam protegendo ela, e também ela tem o pingente que o prota deu, portanto não havia motivo para ficar assustada. Olhando mais a fundo para a garota, finalmente entende o porquê ela era adorada por todos os garotos da sala, principalmente por sua simplicidade e beleza realmente que era surpreendente. Em seguida, a garota dispara ao nosso herói que ele havia dito que tudo que fez e faz por ela é porque devia, mas realmente não se lembra de que ele tivesse devendo algo para ela. É quando o nosso herói ouve isso e fica pensativo também sem palavras. Em sua memória, o protagonista se lembra de quando ele era um mendigo vivendo na rua e ninguém sequer pensava em ajudá-lo. Mas somente uma pessoa chegou e estendeu literalmente as mãos a ele, perguntando se precisava de alguma ajuda ou coisa do tipo, provisões e etc. Isso deixou o protagonista completamente feliz, afinal não esperava por isso, porém uma reviravolta imensa aconteceu. Mais tarde, por ter ajudado o protagonista, a garota foi castigada por um bandido e por não aguentar a situação e a humilhação que passou, acabou desistindo da sua vida. Voltando ao presente, olhando para a linda garota, nosso prota diz a mesma que se ela precisasse de alguma coisa, qualquer coisa que fosse, bastava pedir ao mesmo que ele atenderia os desejos dela. Surpresa e com o rosto corado, a garota simplesmente responde que entende, e a senhorita Su puxa o cabelo do coitado do rapaz por se morder de ciúmes do prota com a garota. Finalmente, após algum tempo, o sino das aulas soam, encerrando o dia letivo. Os alunos começam a se arrumar para sair da sala, e lá fora o dia estava simplesmente maravilhoso e as flores eram cercadas e rodeadas por borboletas. A senhorita Li Yao convida o protagonista e a sua amiga juntamente de Xiao para que pudessem dar uma volta na universidade, pois ela iria guiá-los. Mas já aqui nesse momento cruza os seus braços totalmente emburrada, dizendo que não liga para isso e que gosta de andar sozinha. Assim ela se vira e sai deixando todos surpresos, inclusive Xiao que grita pela garota, mas ela não dá ouvidos. Li olha para o prota e dispara ao mesmo que aparentemente a garota ali não gostava muito dela não. Mas ele rebate dizendo que isso é muito infantil às vezes, porém ela tem um coração enorme, portanto logo tudo se resolveria entre essas duas lindas garotas. Assim a garota convida o nosso herói para ir até um ginásio na escola e convida o prota também para ir até lá, para dar um rolê e conhecer mais o lugar. Logo um rapaz se aproxima dos dois e pergunta a Li Yao se por algum acaso o protagonista era algum amiguinho dela. Ao que o rapaz ao seu lado sussurra que o prota era o novo estudante do departamento deles. Esse rapaz esquisito, na verdade, era Xiao Dong, que deixa todos surpresos nesse momento. A garota chama o rapaz pelo seu nome real de Xiao Dong e surpresa ele diz que isso era um pouco rude, que talvez ela pudesse ser mais amigável e gentil com ele. Em seguida, ele ainda diz que visitou o tio dela e o mesmo estava muito animado para fechar negócios com seu pai. Porém, a garota corta o barato de Xiao dizendo que ela chama todos sem usar apelidos e que se sente muito desconfortável com ele, chamando ela de Yao Yao, já que nem mesmo o pai dela chamava dessa forma. O rapaz, de uma forma pra lá de esquisito, concorda e dispara a garota que, a partir de hoje, ele irá chamá-la apenas de Liao. Ele se aproxima mais ainda dela e diz, olhando em seus olhos, que ela fica muito linda quando está com vergonha. Isso a deixa completamente desconfortável e tenta sair de perto dele. Porém, nesse momento, Xiao Dong tenta segurar as suas mãos com firmeza, deixando ela mais assustada do que nunca. Porém, o prota é mais rápido e diz para não perderem tempo, convidando a garota para sair dali, pois as suas aulas logo começariam. Isso faz com que a garota ficasse com o rosto todo corado, apenas agradecendo mentalmente ao protagonista por ter tirado ela daquela situação desconfortável. Mas cá entre nós, né, rapaziada? Existem babacas desse jeito na vida real. Se você é um cara desses, mano, bom, nem te conto. O problema é que Xiao Dong percebe isso e não gosta muito.
Com essa cara de calango, você não vai fazer mal pra ninguém, mano. O cara é mó indefeso. Assim, o rapaz diz que é muito bondoso da parte de Lee guiar o protagonista, mas pede pra ele mesmo fazer isso, já que ensinaria tudo sobre a escola para o protagonista. Mas o nosso herói sacana, como sempre, rebate dizendo que tava de boa com Lee Yao e que o cara não precisava se incomodar e nem incomodar eles. Um amigo esquisito pergunta ao prota se sabia quem era Shu Xiaodong e disse que estava disposto a guiá-lo quando o prota não é ninguém e ainda assim nem sequer conseguia ser grato a isso. Xiaodong por um momento diz que o prota é amigo de Lee Yao, portanto também é seu amigo, mas que ele não é digno de competir com pessoas comuns. Assim um garoto se curva e pede desculpas dizendo que realmente estava errado. Errou, foi moleque e acontece. Logo nosso protagonista não aguenta ficar tão caladão e pergunta se hoje em dia todos os jovens são esquisitos dessa forma. Com isso o Ji pega o seu telefone e ao conferir o horário se surpreende, mas também uma mensagem assusta o prota. Com isso ele pede a sua amiga Lee Yao para que o levasse imediatamente para o terreno da escola. Enquanto eles se retiravam dali, após a garota confirmar, Xiaodong pede ao seu amigo para esperar ali. Em seguida dispara ao seu amigo para que fossem junto dos dois pombinhos para checar também. No pátio do colégio tinham vários alunos reunidos gritando e ovacionando uma suposta briga. Ao chegar, o prota se pergunta se aquele cara também praticava artes marciais e que o reino dele era acima de Zhao Xuan. Quem estava lutando era o acompanhante de Xiao Jaqi, o maluco que aparentemente não estava levando a melhor na briga não. O prota só observa enquanto uma aura rosa brilhante emanava dos braços do adversário do carinha, e os seus olhos se arregalavam de medo ao ver aquilo. E o coitado logo fica muito assustado. Uma mão emerge e interfere na briga. É o protagonista que empurra o garoto para trás. Mano, esse protagonista briga com todo mundo por absolutamente nada, e é por isso que eu gosto dele. O prota pergunta ao amigo que raio estava rolando ali enquanto o garoto no chão fica observando. Então Zhao Xuan responde o protagonista dizendo que estava andando com a loira pela escola, mas o maluco ali começou a segui-los e xingar eles, e por isso resolveu começar a luta. Zhang Wei pergunta se a senhorita Su era feita de ouro ou era idiota demais para não aguentar nem sequer uma única piadinha. O protagonista, estranhando toda aquela situação e achando ridículo também a atitude do cara, pergunta a Su se o rapaz realmente estava enchendo o saco. E de um jeito pra lá de esquisito, ela grita que sim, e que o cara ali intimidou a senhorita de mulher. E vendo a atitude dela, o prota fica ainda mais encucado, refletindo que essa garota era muito esquisita e não tinha jeito mesmo. O garoto no chão, ao ser derrubado pelo prota, fica em choque, olhando para o mesmo, tentando entender o que estava rolando. Mas também não é pra menos, né? Olha esse olhar de maníaco do protagonista. Em seguida, o garoto pergunta ao nosso herói o que ele faria a seguir, já que avisou para não tocarem nele, e que agora seriam obrigados a aguentarem as consequências. Deixando o protagonista surpreso, o garoto pergunta por que o prota estava encarando e se por acaso era vesgo, pois se quisesse realmente lutar com ele, deveria ir em frente. Mas era melhor pensar bem, caso contrário poderia se lamentar muito mais tarde. Nesse momento, o rapaz mais esquisito de todos, o calanguinho esquisito, chega ali pedindo para Zhang Wei pedir desculpas para a senhorita Su de imediato. Zhang Wei nesse momento pergunta a Xiao o que carambas o cara estava fazendo ali. Então o rapaz responde que é amigo de Yao Yao e era sua amiga também, por isso deveria pedir rápido desculpas à senhorita loira. Nossa, mas que monte de maritaca, mano. Isso deixa o cara irritado, se perguntando o que realmente deveria fazer, já que aparentemente ele só queria se sair bem com aquela garota. Assim ele se curva perante a loirinha pedindo desculpas por ter ofendido o ego dela. E a mesma não responde nada, simplesmente cruza os braços e fica encarando ele. Zhang Wei se retira dali enquanto a galera começa a ovacionar Shu Xiao, dizendo que ele era muito incrível e que ninguém deveria brigar com ele, e nem teria coragem, né? Então Xiaodong se curva também pedindo desculpas pelo transtorno, dizendo que sempre tem aquelas pessoas ruins para incomodar os novos alunos. Mas a loira, quebrando o maluco no meio, diz que não se importa de qualquer maneira, pois ela tem o protagonista com ela e nada de ruim poderia acontecer com ela. Isso deixou o engomadinho muito irritado, pois de novo ele havia perdido para o prota. Em seguida ele levanta sua cabeça dizendo que ouviu dizer que a filha do diretor da companhia Su é linda como um anjo e hoje, quando viu, percebeu que não era verdade. Ao ouvir isso, a garota fica com o rosto completamente corado e pergunta do que é que ele estava falando. Então o rei do gado continua dizendo que quando viu a garota descobriu que na verdade ela era mais bonita do que os próprios céus. Um rapaz atrás do protagonista começa a vomitar dizendo que aquilo era muito brega. Assim a loira, com os braços ainda cruzados, diz para o rapaz que ela tem uma grande reputação e agradece pelo elogio. Em seguida ela chama o prota de fedorento perguntando onde é que ele estava até agora e por que não apareceu na hora certa. O prota não responde nada enquanto se pergunta mentalmente
como que esta garota tinha a capacidade de mudar o seu temperamento tão rápido. Cara, não é só ela não, mano. Toda garota é assim, pô. Toda garota é assim. Então Shao diz que Li Yao também é muito atraente, que tem 2 belas da universidade de elite. E agora, no futuro, lembrará que o seu campo teve muito sucesso. O amigo do Prota fica ainda mais enojado, se perguntando se aquele engomadinho acreditava que tava em uma novela ou em um tipo de manhwa para ficar falando asneiras assim. Ele completa dizendo que ele, como estudante da universidade, gostaria de se desculpar com elas pelos bastardos da universidade e que, como pedido de desculpas, gostaria de convidá-las para um banquete à noite. A plateia de alunos ficam completamente estupefatas elogiando o cara, dizendo que ele se dispôs a se desculpar, mantendo assim a boa imagem do colégio deles. A garota loira agradece, mas diz que tem coisas mais importantes para fazer durante a noite. Porém, o cara continua tentando convencê-la de que ela tinha coisas para descobrir sobre a escola, tipo uma biblioteca misteriosa e outras coisas também. Ele ainda insiste dizendo que tinha tantas coisas para falar sobre a universidade e que era tão grande a história que eles poderiam conversar sobre elas no banquete que ele estava pretendendo fazer à noite. Mas quando a garota ouviu a palavra sobretudo de várias coisas que o cara tinha dito a ela se surpreende. Então confirma dizendo que tem uma figura misteriosa que veste metade de uma máscara e um sobretudo em seu corpo. Isso deixa a garota interessada, que pergunta que horas que seria a noite. Deixa o rapaz confuso perguntando do que ela estava falando. Afinal, que tipo de pergunta é essa? Que horas que seria a noite? Em sua mente, a garota loira se lembrava do herói que salvou ela da última vez e que finalmente poderia encontrá-lo de novo. Bom, talvez, né? Assim, a garota franze o senho dizendo que gostaria de saber quando é que seria o banquete à noite e onde que seria. Assim, o garoto responde que seria 8 horas da noite, que manteria e mandaria a localização para ela mais tarde. Logo, ela abraça o braço do protagonista e concorda com o rapaz, dizendo que estaria lá na hora marcada. Momentos depois, Dao se direciona para Lia, dizendo que poderiam conversar com um antigo amigo e colega dela para relembrar do passado. Nesse momento, a garota simplesmente olha para o protagonista, que estava todo caladão em frente. Em seguida, ela confirma com um sorriso simpático em seu rosto. Assim, Dao ergue a sua mão, se despedindo deles, dizendo que então estava combinado às 7h30 da noite. Li Yao ainda fica encarando os 2 amigos pra lá de esquisitos, retirando sem dizer nenhum A, e todos que estavam ali ao seu redor ficam também olhando. Após os caras se distanciarem com um semblante pesado, ela dispara a senhorita Su que aqueles caras fingem serem elegantes, mas são completamente desmiolados e mal educados e que ela deveria tomar cuidado com aquela raça. Porém, Su responde que sabe e que não é boba, pois enquanto Muli estiver ao lado dela, ninguém ousaria fazer mal algum pra ela. Isso acaba causando um clima meio estranho no lugar, com todo mundo calado, até que o protagonista quebra o silêncio dizendo à garota que ela superestimava demais. Li Yao, ao ouvir isso, fica ainda mais desconfortável, com um clima pior ainda. Cara, dá uma agonia só de imaginar nesse lugar. A noite chegou e já era perto de 7h30 da madrugada. Um rapaz pergunta ao outro se o plano já estava tudo preparado, ao qual o interlocutor confirma que sim. O rapaz era Dao e o seu colega, que esperavam por algumas pessoas que, bom, vocês já imaginam o que era, né? Que já tava pra lá pra chegar no recinto. Ao abrir a porta, Dao Chong abre um baita sorrisão, dizendo à senhorita Su para que ela por favor se sentasse ali ao lado dele. Mas a garota loira rebate dizendo que agradece, mas preferia se sentar por ali mesmo onde estava. Isso deixa o cara completamente incomodado, olhando para o protagonista sentado ao lado da sua mais nova crush. Em seguida, quem chega é Li Yao, que com um sorriso e muita animação pede desculpas a todo pelo atraso. Dao ataca novamente, pedindo para Li se sentar perto dele, anunciando ser muito habilidoso em tomar conta de garotas. É garanhão. Mas ela também agradece e diz preferir sentar ali ao lado do protagonista. Daqui a pouco o cara vai virar o Capitão Pátria, mano. Tá vendo? Olha o passado do vilão aí, ó. Quem se senta ao lado do rapaz é o querido e amável Xu Shao, que chega do nada. Assim que ele dispara que Shao Dong disse que iria contar algumas histórias interessantes sobre a escola deles e que estavam ali para isso. Com isso, o coitado fica até sem graça, já que tomou 2 fora seguidos e acabou com um garoto estranho ao seu lado. Uma pose entusiasta. Ele começa a dizer que, como havia dito anteriormente, tem uma biblioteca velha e abandonada muito misteriosa no colégio. Mas a loirinha corta o maluco no meio, dizendo que essa história era insuportavelmente chata e que ela queria mesmo era saber a respeito da história do cara maluco de sobretudo. Com isso, o garoto se surpreende e começa a se perguntar se essa garota por algum acaso tinha um problema na cabeça por não gostar de histórias de terror malucas e meticulosas. Chong conta sobre um paspalho que se vestia de herói e se achava um herói, mas era chamado por todos de o Cavaleiro da Jaqueta. Isso chama e prende mais a atenção de Su Jaqi, que pergunta o que mais tinha nessa história. Shao completa dizendo que um dia o garoto queria provar a todos que poderia voar. Por isso, subiu no topo do telhado e se jogou
acabou causando assim o seu próprio fim. Nesse instante, as duas garotas simplesmente batem a cabeça na mesa, alegando uma extrema tristeza, percebida até mesmo pelo prota. Percebendo o clima meio pesado e estranho, o garoto começa a agitar rapidamente os seus dedos. Em seguida, ele dispara um sorriso em seu rosto, refletindo que era hora de contar para todos o grande tchan da noite. Do lado de fora, alguns caras se aproximavam conversando a respeito de Muli e que deveriam tornar o Sr. Xu Xiao o centro das atenções e não esse mero garoto nada a ver. Todos concordam e assim continuam se direcionando em direção à porta central do salão. Um dos rapazes comenta que estava sentindo o cheiro de fragrâncias de lindas mocinhas maravilhosas por perto. E o loiro dispara que deveriam deixar a solidão vulgar e acabar de vez com o senhorzinho Muli, que se achava demais melhor que os outros. Assim um deles abre a porta com um coração em seus olhos, vendo que lindas beldades estavam aguardando. Cansado de tanta calma, ele mete uma bicuda na porta dizendo às senhoritas que ali estava eles, finalmente. Quando a porta se abre, os convidados ao lado de dentro se assustam e ficam encarando os três garotos. Um rapaz pra lá de esquisito pergunta ao novo presente quem ele era e o que ele estava fazendo ali. Ao qual, mesmo confuso, se pergunta se por algum acaso acabou chutando a porta errada por engano. Mas, antes que qualquer outra biga pudesse acontecer, o rapaz do outro corredor o chama, sinalizando para o mesmo. E os três caras que estavam sentados ali se levantam e se põem na frente do garoto bastardo. Em seguida, com os braços cruzados, dispara que perguntaria apenas mais uma vez quem ele é e o que ele queria. O garoto simplesmente dá um suspiro pensando em como poderia resolver esse BO. Então ele diz que era um profissional chutador de portas, portanto o cara nem precisava ficar de gracinha. O ousado ainda dispara ao grandalhão para voltar de fininho e fingir que não viu nada, antes que o mesmo acabasse com a raça do grandão a ponto que sua mãe nem sequer o reconheceria mais. Isso ativa uma fúria e uma raiva imensa no coração do grandalhão, que fica encarando aquele megero garoto. Em seguida ele joga o cara com toda a força no chão, perguntando quem aquele babaca acreditava ser para falar daquele jeito com ele. Agora passamos para uma cena na grande sala do salão de música Bambu, onde os outros figurantes estavam todos reunidos. A garota loira chega dizendo que estavam todos ocupados, por isso estavam de saída o quanto antes. Mas Xiaodong pede para ela esperar um pouco, já que ainda não tinha acabado de contar a história. Preocupado, começa a se questionar o porquê que os seus ajudantes não haviam chegado até o lugar ainda. De repente, um grito chama a atenção do garoto, que se vira e ao ouvir alguém pedindo socorro dele. O rapaz simplesmente foi arremessado com uma bela bicuda do Brutamonte que ele havia provocado. O Brutamonte diz que estava se perguntando quem foi o corajoso que chutou a porta, até que se deparou com aquele franzino. Em seguida, o grandalhão olha para Xiaodong dizendo ao garoto que ele realmente é poderoso para contratar alguém para chutar a porta por ele. O rapaz se surpreende ao ver Liu Qilin, se perguntando se o mesmo não tinha ido para as forças armadas especiais. Então, o porquê é que ele estava ali? Ele rebate respondendo que volta quando bem quiser e pergunta ainda se o garoto tinha algum problema com isso. Xu Xiaodong, de frente com Link e o Liu, fica de cara, refletindo que esse grandalhão realmente não estava pra brincadeira ali perto dele. O garoto no chão grita desesperado a Xiaodong dizendo que iriam arrebentá-lo, por isso precisava por favor da ajuda do garoto que já estava prestes seguindo as suas ordens. Mas Xu se ira e grita, mandando o garoto calar a boca enquanto chamava também de porco imundo. Link e Liu nesse momento ergue o garoto pela gola da camisa, pedindo ao mesmo para que confessasse que apenas estava seguindo as ordens de Xu Xiaodong. Ele começa a dizer que o garoto disse para fingir serem gangster na sala e cooperar com ele para que se saísse bem com a garota, mas eles acabaram chutando a porta errada. E assim que as garotas ouvem isso, ficam impressionadas e ao mesmo tempo assustadas com a capacidade de ser um imbecil daquele cara. Logo a garota loira se aproxima do protagonista e pergunta se ele tinha ouvido que o cara chamou elas de donzelas em perigo. Então nosso herói pergunta também o que é que estava planejando agora. Link Liu diz para o engomadinho criar vergonha na cara e virar um homem, sem que precisasse pagar alguém para fazer ceninha só para ele conseguir pegar uma garota. Desesperado com tais palavras, Xiaodong pede às garotas para que não ouvissem aquilo e que aquele cara estava falando era tudo mentira, já que ele não passava de um bastardo, de um pequeno gangster nojento. Ele se aproxima de Xu dizendo ao garoto que ele é rico e poderoso e ainda assim fica se humilhando por causa das garotas. Pior que eu tenho que concordar, cara, é o personagem mais sensato desse manhwa que eu vi até agora. Xiaodong, ouvindo todas as coisas, fica ainda mais irritado com o cara. E em seguida o Brutamonte diz que se acaso ficasse com aquelas garotas, o que é que Xiaodong faria contra ele? Com espanto em seu rosto, Xiao Jaqi pergunta ao Brutamonte o que é que ele queria delas. Ao que o mesmo diz que só queria dar um rolezinho e o rosto dela parecia esculpido à mão. Mas a garota fica muito amedrontada, gritando para o energúmeno não tocar nela, mas o mesmo continuava insistindo no assunto. Até que por fim o nosso herói entra em ação e agarra o braço do maníaco, fazendo com que o mesmo parasse. Com muita raiva ele olha para o prota perguntando ao garoto como que ele se atrevia a trocar em seu braço. Mas o protagonista diz com um sorrisinho no rosto que apenas encostou no braço dele muito na moral, portanto não tinha tanta necessidade assim de escândalo. Ameaçando o protagonista, o cara diz para o mesmo que deveria soltá-lo agora.
Em seguida, ele continua dizendo que não garantiria que as mãos do protagonista permanecessem presas ao seu corpo, ao qual o nosso herói responde que, portanto, o cara não deveria tentar nada engraçado e assim poderia ir embora tranquilo. Bom, talvez, né? Mas o cara diz que apenas vê que algumas pessoas sem medo apareceram durante os anos e que ele deixou a cidade. Assim, ele abre as suas mãos soltando a mão do protagonista e todos no recinto ficam completamente surpresos também. Em seguida, ele diz ao protagonista que parece que o mesmo conhece bem as artes marciais, portanto, ele gostaria e adoraria disputar um pouco com o prota. Ele dispara um chute contra o nosso protagonista quase que na velocidade da luz, mas o nosso herói apenas responde que era um desperdício com todos esses músculos que ele possuía. Por fim, ele dá um chute que acerta o braço do protagonista, mas alguma coisa surpreende o agressor. Uma dor intensa bate em sua perna assim que o seu corpo atinge o corpo do protagonista, deixando o mesmo completamente em choque. Todos ao redor ficam completamente preocupados com o jovem, já que nunca tinham visto isso antes em suas vidas. Refletindo que o protagonista tem uma defesa muito forte, pois ele havia usado toda a sua força e mesmo assim o prota estava intacto e contra-atacou. Se perguntando se aquele cara era um músculo lendário Zhou Ji, o protagonista pergunta qual a relação dele com Liu Wansheng. O garoto grita chamando o protagonista de vira-lata, perguntando como ousava usar esse nome assim. Ele grita para o prota que mesmo que não pudesse mover a sua perna direita ainda tinha uma carta na manga. E preparando os pés para um outro golpe, dispara ao nosso protagonista que não ficasse por ali muito arrogante. Com vários socos por segundo, ele vai em direção ao prota segundo o estilo de combate militar. Mas é claro que com muita destreza, o nosso querido herói consegue desviar facilmente dos golpes do rapaz. Todos ficam olhando aquela sequência de murros e mandando horas brilhantes enquanto o protagonista contra-atacava com essa aura rosa. Com a maior facilidade, o protagonista segura o cabelo do maluco e sem nenhum esforço deixa todo mundo em choque. Em seguida, um grande estrondo é ouvido e ninguém conseguia entender o que estava rolando. Após isso, aparece a imagem do protagonista com um cara ajoelhado em sua frente e o prota nem tinha feito esforço não. O prota pede ao jovem para não ser tão imprudente, pois se quisesse machucá-lo já estaria morto. Ele pergunta ao protagonista o que o mesmo queria e o prota responde que já que ele tem uma criança se comportando mal, então chamaria o adulto. Estende as mãos em direção ao rosto do rapaz. Após algum tempo, o cara estava sentado na cadeira com a perna machucada e o protagonista estava fazendo uma ligação. Em seguida, ele estende seu telefone, dizendo ao garoto que o avô dele gostaria de falar com o mesmo pelo telefone. Preocupado, o cara pergunta quem o protagonista realmente é, pois o seu avô era um artista Wuzun e ainda mostrava respeito pelo nosso herói. Cruzando os braços, o protagonista dá uma risadinha sem graça e pergunta se o cara ainda assim queria lutar contra ele. A garota loira agora puxa a mão da amiga do protagonista, convidando a mesma para sair de perto daquele tipo de gente manipuladora. O garoto todo poderoso pede para que eles esperassem e não deixassem para trás, e começa a chamar pelo protagonista, o chamando de amigo. Mas o Brutamonte diz que quando estava na cidade não conseguia suportar aquele tipo de playboy manipulador como o garoto. O mesmo começa a tentar sair correndo, pedindo para o cara esperar, pois foi um mal entendido e explicaria as coisas para ele de uma próxima vez. Mas se depara com dois Brutamontes parados em sua frente, perguntando ao garoto onde é que ele acreditava estar indo. Arregaçando as mangas, ele diz que o protagonista não é um cara ruim e ainda curou seus machucados instantaneamente e até mesmo seu avô respeitava ele, por isso teria que ficar amigo dele uma hora ou outra. Mas antes disso, ele gostaria de resolver as coisas com o Xu Xiaodong, que estava fazendo muita graça. O garoto grita desesperado para pensar sobre isso, pois ele teria que lidar com a família dele inteirinha. Mas o Brutamonte dá um tapa na cara do maluco, mandando ele pro inferno com esse tipo de ameaça, que eu tava cansado disso. De fora da sala, só se ouviam os gritos do garoto gritando por misericórdia ao Sr. Liu. 3 dias depois ouviram que os maiores financeiros iriam ter uma partida de basquete contra a sala do protagonista naquela tarde, e os alunos se convidavam para assistir. Uma garota concordou e queria assistir, pois queria ver Xu jogando. E ele era tão lindo e quando jogava basquete era mais ainda, dizia ela. O protagonista estava sentado conversando com a sua amiga quando chegou um rapaz loiro até ele, surpreendendo os dois. Em seguida, ele pergunta ao protagonista se ele era Muli e se apresenta como o capitão principal do time chinês. E o protagonista pergunta o que é que ele queria. O capitão dispara que teria uma partida com os maiores finanças daquela tarde e pergunta se o prota gostaria de se tornar algum substituto seu. Nosso herói rebate perguntando se ele realmente queria um substituto como ele, já que nem sequer sabia jogar. Mas o cara rebate ao prota que ele poderia ficar tranquilo, já que eles só precisavam de um número mesmo. E ainda completa dizendo que o protagonista parecia muito melhor do que aquele cocô que saiu do time. Do nada alguém grita para o protagonista perguntando se ele realmente apareceria na partida também. Mas o nosso herói rebate que não, pois se ele não sabe como jogar basquete de qualquer forma, então não iria. Mas o loiro abraça o protagonista pedindo
para ele ter um espírito esportivo e que estava decidido, pois às 5 horas da tarde veriam o protagonista na quadra de basquete. As garotas dizem boa sorte ao protagonista e que estariam torcendo por ele, mas o mesmo continuava dizendo que não concorda e nem concordou com isso e que nem sabia jogar. Acaba que por fim alguém chama o nome do prota por trás dele e o mesmo olha. Era a senhorita Sul, que diz que ela é amiga do protagonista e que estaria torcendo por ele, ao qual mesmo com um sorriso muito confiante confirma para o nosso herói que estaria torcendo por ele também. Com isso, o protagonista também dá uma risadinha sem graça, dizendo que com isso ele não conseguiria recusar esse pedido. Do lado de fora da sala, alguém estava à espreita ouvindo toda aquela conversa, e era o nosso vilão, dizendo que não ligava para quem era o protagonista, mas prometia a si mesmo que faria ele pagar de qualquer jeito. Acontece que depois que o protagonista ligou para o avô do garoto, Brutamonte explica ao protagonista que realmente acreditava que não conseguiria derrotá-lo, mas que ele acreditou que como o protagonista estava andando com aquele cara Xu Xiaodong, insuportável playboyzinho, achou que o protagonista também era ruim. Mas o prota rebate dizendo que ele não é amigo desse cara que nem estava junto com ele. Porém, assustado, o garoto rebate perguntando ao prota como é que ele não estava junto, já que ficou bravo quando ele ameaçou tocar nas mulheres deles. Mas as garotas dessa vez rebatem dizendo que não era mulher daquele chato insuportável. E Lee sorrindo diz que tudo parecia mais um mal entendido mesmo. Assim, o protagonista também diz a todos ali que na verdade parece que não tinham mais nada para fazer. Voltando agora para a quadra de basquetes, as garotas comemoravam pelo Sul dizendo que ele era o melhor. E o garoto segurando a bola de basquete mantinha um sorriso em seu rosto, como se ele fosse o melhor cara do mundo. A loirinha diz até que as garotas da própria turma deles estavam torcendo pelo outro time só por causa daquele babaca. E Lirial nesse momento percebe que a garota na verdade estava com uma atitude meio esquisita. Quase que na velocidade da luz, a garota levanta uma bandeira vermelha, gritando para o protagonista e torcendo para o mesmo, dizendo que ele era o melhor. Nosso herói fica muito feliz enquanto se perguntava mentalmente se por algum acaso essa garota não tinha vergonha, pois até o nosso querido protagonista ficou com tanta vergonha, enquanto a garota comemorava de um lado para o outro, deixando o protagonista muito sem jeito. Um rapaz disse que se usar fazer ele pisar em campo naquele dia faria com que se arrependesse. Por fim, o placar se inicia e o jogo começa nivelando tudo. O apito do juiz, todos os jogadores se preparam mais uma vez. Assim, o jogo começa e a galera começa a pular. Eu não entendo muito sobre o basquete, então não tenho muito o que dizer. O garoto bonitão e todo poderoso estava lá com a bola na mão. E lá ele, todo pomposo. Uma garota até disse que ele era tão lindo que queria até mesmo ter um filho com ele. Ah, vai ô minha filha, sai fora. Toma vergonha na cara. 20 minutos depois, um time havia marcado uma cesta e o tempo estava acabando. Agora era a hora do intervalo. Assim que entra o intervalo, todos os jogadores pararam e começaram a conversar entre si. Xiaodong dispara aos novatos que aquilo ali foi muito fácil para todos eles e que não estava esperando tanta facilidade. Um dos caras diz que a performance dos garotos estavam estáveis, como sempre, ao que o outro diz que realmente era ruim só se for. A garota loira pergunta para si mesma por que o time deles era tão fraquinho daquele jeito. Mas a morena responde que não tem como ajudar, pois eles são fortes e em primeiro lugar, a maioria das garotas torciam para o outro time, que acabava baixando a moral do time deles. Mesmo que elas torcessem pra caramba, os garotos não se sentiam muito motivados não. Então o garoto chama o protagonista dizendo que ele entraria na próxima rodada. Surpreso, o protagonista se pergunta se o cara não tinha chamado ele apenas para aumentar o número, já que o garoto, mesmo sendo tão poderoso no nível Tianzun, nunca tinha jogado basquete antes. Ele se aproxima do protagonista dizendo que tem apenas 6 deles agora e que 2 membros estavam machucados e não conseguiriam continuar se o protagonista não substituísse. Na verdade, os 2 garotos estavam dando desculpas. Um cortou o dedinho e precisava ir para a enfermaria e o outro estava muito cansado para continuar o jogo. Com isso, nosso querido protagonista começa a amarrar o seu sapato, dizendo que então iria no lugar deles. Todo poderoso ao ouvir isso reflete que derrotaria o protagonista de uma maneira tão gostosa que ele choraria na frente de todos. Por fim, o juiz apita para o início do segundo tempo e a bola é lançada ao meio da quadra. O protagonista apenas observa o cara que estava com a bola na mão. Não tem como essa frase ficar bonita. E o todo poderoso olhava para o protagonista com um tom desafiante, meio que querendo matá-lo. Então ele joga a bola na direção do nosso querido herói, gritando para ele pegar. O prota pega a bola de uma forma meio esquisita. Olha como que ele é, mano. O corpo dele ficou tudo estranho nessa cena. Então o nosso herói ativa o seu tipo de visão clássica de protagonista e simplesmente ele lança a bola para trás sem nem sequer olhar o que estava fazendo. Como esperado, a bola cai bem no meio da cesta, deixando geral completamente surpreso com isso. As 2 garotas ficam perplexas com a nova habilidade do protagonista no basquete. Não só as garotas, todos ficam de cara ao perceberem que o protagonista acabou de fazer um arremesso de campo completo e que isso só poderia ser brincadeira. Afinal, ele havia dito agora há pouco mesmo que não conseguia jogar e nem sabia jogar basquete. A senhorita Sul começa a dizer que o protagonista era realmente muito incrível. Nesse momento, o capitão do time se aproxima do nosso herói perguntando ao mesmo o que carambas ele estava fazendo. Acontece que o protagonista acabou marcando um gol contra e ninguém tinha percebido isso.
Nosso herói, sem entender nada, pergunta se ele não tinha feito uma cesta, então por que é que não ganharam pontos? Mas o cara fica incomodado com o fato do protagonista nem sequer saber que existia a regra de ter lados no jogo, e que ele não poderia fazer cesta em qualquer uma delas. Assim ele explica para o protagonista e o mesmo entende, e agora diz que estava pronto. O todo-poderoso ri dizendo que isso foi incrível e que o protagonista mal entrou no campo e ajudou eles fazendo uma cesta de 3 pontos a grande distância. Ele refletia que o protagonista era um completo idiota, que ainda assim queria competir com ele. E assim ele faz uma pose pra lá de esquisita, batendo a bola muito rápido no chão, até que ele acaba se deparando com o nosso protagonista em frente ao campo. Assim ele dispara para o protagonista, que iria mostrar ao mesmo o que é chamado de técnica ali no campo. Assim ele tenta passar para o protagonista, deixando o mesmo muito surpreso. Ele passa quase que na velocidade da luz, e o protagonista fica procurando o garoto, tentando entender para onde é que ele havia ido. Ele reflete que isso foi muito fácil, pois acabou de usar o golpe do passo falso. Assim, pula para arremessar a bola em direção à cesta. Mas antes que ele pudesse jogar, o protagonista remove a bola das mãos do garoto, deixando o mesmo todo assustado, se perguntando como carambas isso tudo era possível. Tentando se acalmar, o Calango diz assim mesmo que o protagonista só teve sorte, e que o que ele queria conseguir era acabar com ele numa facilidade. Novamente com a posse de bola, o cara avança para cima do protagonista. Eu acho que ele confunde os jogos, e ele emite um saque como se fosse um vôlei, e arremessa a bola que vai em direção à cesta. Mas em um piscar de olhos, o protagonista aparece e defende a bola, evitando que ele conseguisse concluir o seu objetivo e marcar um ponto. Assim o protagonista corre em direção à bola e novamente consegue alcançá-la, e agora ele realmente faz uma cesta, no lugar certo na hora certa. Os rapazes do time rival ficam reparando que o protagonista realmente era muito forte. O Calango fica irritado, gritando para os seus amigos bloquearem o protagonista de imediato. Assim eles correm tanto para bloquear o protagonista, ou pelo menos tentando, que acabam cercando mesmo. O protagonista pula parecendo sei lá o que, e o que consegue fazer mais uma cesta, marcando mais um ponto. Os caras até chamavam o protagonista de aberração, dizendo que a mira dele era incrível. Com 13 segundos restantes, o placar estava empatado. O Calango olha para o capitão do time oposto e olha para ele com muita fúria também. O protagonista estava com a posse da bola, e quando vê os dois, lado a lado ali, reflete que parecia ter uma tramóia ali no canto. Então ele desvia dos dois, fazendo com que se golpeassem sem querer. Em seguida, o nosso herói diz para os dois que com certeza eles estavam tramando alguma coisa junto contra o protagonista. E andando de costas, ele simplesmente consegue marcar mais uma cesta, humilhando os dois. E os vencedores daquela partida agora eram majoritário chinês. A plateia comemorava dizendo que o protagonista realmente era muito monstro, e dessa vez o garoto conseguiu humilhar os caras mesmo, sem sombra de dúvidas.